A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. E hoje teremos, um prazer muito grande, porque estaremos entrevistando aqui a doutora Miriam Heidmann, coordenadora do curso de enfermagem da FASE. A doutora Miriam é graduada em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Católica de Petrópolis, licenciada em enfermagem, especialista em didática no ensino superior, mestre em educação e filosofia da educação, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora titular da Faculdade de Medicina de Petrópolis e da Faculdade Arthur Saerp Neto, coordenadora do curso de enfermagem, bacharelado e licenciatura da FASE, ministra das disciplinas de Educação e Saúde, Saúde do Adolescente e História da Enfermagem, coordenadora institucional do PIBID-CAPS, autora de livros da área, artigos e livros da área de Educação da Saúde. Bom dia, doutora Miriam Heidmann. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia, Miriam. Assim posso chamar você, né? Com toda que certeza. Tive como aluna, aliás, brilhante aluna. Né? Obrigada. Desde os tempos dos bancos escolares. Como está o maestro André, seu pai? Tá bem. Sua mãe, Deve tudo estar ouvindo bem? a gente agora. É um prazer entrevistar você realmente. Miriam, eu gostaria que você iniciasse nos falando sobre um breve histórico da enfermagem no Brasil e sobre a história da enfermagem em Petrópolis. A enfermagem ela se divide em dois momentos. O momento em que ela era puramente intuitiva, que as pessoas faziam os cuidados sem conhecimentos científicos e técnicos, e com Florence Nightingale, no início dos anos 1900, ela consegue transformar a enfermagem numa ciência, a ciência da enfermagem, o que nós chamamos hoje da enfermagem moderna. Essa enfermagem moderna veio ao Brasil em 1923, 1927, onde nós conseguimos construir e formar as primeiras enfermeiras dentro desse novo olhar da enfermagem científica. Em Petrópolis, nós temos relatos históricos e descrições históricas a partir de 1970, principalmente quando abriu o primeiro curso de enfermagem da Universidade Católica de Petrópolis, que começou em 1978. Eu fui da turma de 1979, então a partir daí eu tenho os registros. Nessa década de 1970, Petrópolis tinha aproximadamente 150 mil habitantes, com 11 enfermeiros. Na época, a Organização Pan-Americana de Saúde já reclamava que o Brasil precisava ter em torno de 200 mil enfermeiros, o que não era muito longe da realidade. E hoje ainda está muito longe da realidade. Nós temos um quantitativo razoável na região sudeste, mas no restante do país ainda é um profissional em carência. Hoje, ou melhor, a partir de 1974, a Universidade Federal do Rio de Janeiro começa a formar os mestres e logo depois os doutores em enfermagem, o que nos deu a possibilidade de aprofundamento, investigações e pesquisas científicas e novas práticas de cuidar. E hoje nós trabalhamos cada dia mais envolvidos na construção de novas práticas do cuidado, sempre com o intuito de melhorar a quantidade e qualidade de vida das pessoas e proporcionar, obviamente, maior felicidade para toda a população. Porque a enfermagem não vê só a pessoa, ela vê a família, ela vê a comunidade, ela vê a sociedade como um todo. Perfeito. Quais os campos de atuação do enfermeiro, quando eu digo enfermeiro é tanto homem quanto mulher, né? Como eles estão inseridos no mercado de trabalho atual, Miriam? Bom, nós formamos os bacharéis, que são os enfermeiros com registro no Conselho Profissional, e formamos os licenciados em enfermagem, que são professores da educação básica e dos cursos técnicos de enfermagem. São dois cursos diferentes? São dois cursos diferentes. Aqui na FASE nós temos o bacharelado com 4.550 horas, 4.055 horas, e a licenciatura agora no novo formato com 3.250 horas.
Isso equivale a quantos anos de estudo? 9 semestres, 4 anos e meio. 4 anos e meio para a formação do enfermeiro generalista. Uhum. Depois ele precisa fazer ou a residência ou uma especialização. Da mesma forma que os médicos? Igual, sem diferença. Sem diferença. Inclusive a carga horária é igual, a bolsa é idêntica em termos de pagamento, acho que está em R$ 3.300 uma bolsa de residência. São 2 anos de residência. Depois, para quem tem interesse, vem os mestrados e os doutorados. Nós vamos falar na sua pergunta, eu acho que eu não respondi a pergunta toda. A abrangência do trabalho do enfermeiro, ela é muito grande. Uhum. Então, nós temos desde o generalista, que vai ter uma formação geral para lidar com várias situações, mas é o que eu sempre falo para os alunos, o que você deseja da sua vida em termos de realização pessoal e profissional. Porque quanto maior o número de estudos, maior a realização e maior o salário. Não resta a menor dúvida. Então, hoje, um enfermeiro que cumpriu todas essas metas de bacharelado, licenciatura, pós-graduação em residência, mestrado, doutorado, ele tem uma situação muito confortável. Né? Qual a importância do curso superior de enfermagem e do profissional da enfermagem? Bom, o enfermeiro é responsável pela sistematização da assistência de enfermagem. Isto é, o processo, a consulta de enfermagem, o cuidado de enfermagem. O enfermeiro, ele faz o diagnóstico de enfermagem. Vamos falar primeiro do enfermeiro assistencialista, né? Porque o enfermeiro, ele pode ser o gerente, o coordenador, ou ele pode ser o assistencial. No assistencial, ele tem que conhecer a história, ele tem que saber fazer um exame físico muito bem feito. Ele aplica o diagnóstico de enfermagem, que é um formato internacional da Associação Internacional de Enfermeiras, coisa relativamente nova no Brasil, mas que hoje os hospitais são obrigados a cumprir essas determinações. O que é isso? É um diagnóstico baseado nas necessidades, tudo aquilo que pode afetar a saúde da pessoa. Então, nós somos capazes de trabalhar na prevenção, no tratamento, na cura, na reabilitação, com o intuito maior ainda, porque nós não vemos só a pessoa, família e comunidade, né? Em termos gerenciais, os enfermeiros hoje são reitores de grandes universidades, são secretários de saúde, eles são diretores de hospitais, eles têm cargos em todos os pontos do Brasil, altos cargos gerenciais. Então, a dimensão da gerência, ela é enorme. Por que isso? Porque a formação do enfermeiro preza pelos dois lados. Ele precisa ser assistencial e precisa ser gerencial. E dentro dessa conotação, ele pode fazer as especialidades que ele achar necessários, tanto na assistência quanto na gerência, quanto na docência. Porque a docência também é um mercado enorme. Nós precisamos de enfermeiros em várias áreas. Perfeito. Ô Miriam, quais as maiores dificuldades durante o curso de enfermagem? Olha, é um curso difícil. Por que ela é difícil? Porque nós temos que lidar com emoções humanas e emoções que realmente comprometem toda a condição física e emocional do aluno e do professor. Nós lidamos com morte, com sofrimento. Nós lidamos com doenças crônicas, com cuidados paliativos, com cirurgias radicais. Nós lidamos nas grandes unidades de terapias intensivas, nos home care, na ortotanásia, hoje muito em voga. Eu mesma faço esse tipo de atendimento, a pessoa que quer morrer em casa, com o conforto da casa. Então, é uma profissão que mexe muito com a estrutura emocional de quem a cursa. Não que nós não... é a pessoa extremamente equilibrada, né, Miriam? O curso promove também um apoio nessas questões emocionais, para que esse aluno tenha esse equilíbrio. Perfeito. Mas se nós colocarmos a formação do aluno em termos de conhecimento, ela se dá como qualquer curso. Você tem que estudar muito. Ninguém faz uma faculdade sem ler, sem estudar, sem batalhar. Não é fácil fazer uma faculdade, qualquer uma.
Mas eu jogo aqui para a enfermagem pelo aspecto emocional envolvido. Perfeito. Porque lidar com vida e morte não é uma coisa para qualquer um. Nós nos envolvemos com os pacientes. E é a enfermagem que lida diretamente, né, Sim, com esse tipo nós estamos 24 horas com esse paciente. Exatamente. Né? Eu trabalhei 16 anos em hospital, em centro de saúde. E as minhas ansiedades naquela época, né? Você vê que aquela pessoa que você cuida, ela acaba fazendo parte de você. É verdade. E, de repente, ela morre na sua mão. E você tem que administrar a morte dela, a família que está em volta e você mesmo. Então, é difícil, né? Quantas vezes eu administrei a morte, administrei a família e fui me trancar num canto para eu me restabelecer. Né? Então, não foi uma ou duas vezes, foram milhares de vezes. Aí muitas pessoas dizem, mas a gente vai ganhando frieza. Não, se você ganha frieza, você não pode ser enfermeiro. O enfermeiro, ele precisa ser emocional. Se ele não for emocional, ele não consegue cuidar do outro. Porque cuidar do outro é estar no lugar do outro. Exatamente. Né? Exatamente. E é isso que nós precisamos fazer. E muito, né, Miriam? Precisamos muito mesmo. Normalmente, quando os leigos pensam em enfermeiras, não fazem ideia de que as universidades exigem para preparar esses profissionais. Que matérias constam dos currículos das faculdades de enfermagem, Miriam? Bom, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, que elas dão direcionamento para todos os cursos de enfermagem do Brasil. Cada universidade é livre para construir em cima dessas diretrizes curriculares. Então, começam com os conhecimentos de ciências básicas, como anatomia, biologia, genética, bioquímica, bioestatística, fisiologia, farmacologia e todas aí as áreas relacionadas à biologia. Depois a gente tem o ciclo que eu digo que é intermediário, né, entre a ciência básica e o profissional, em que eu começo a estabelecer os ciclos vitais e as suas necessidades de saúde e de educação diante desses ciclos, por exemplo, uma criança, adolescente, adulto, homem, mulher, idoso. Né? Depois vem o ciclo profissional propriamente dito, em que vamos estudar saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso. E vamos ver aí também patologias associadas. O câncer, que é um grande problema especialmente, eu coloco aqui na nossa cidade, mas ainda o nosso primeiro problema é a doença cardiovascular. Perfeito. E temos agora todas as doenças crônico-degenerativas. E hoje, na minha fala, no meu discurso, eu já incluo os problemas de saúde mental, especialmente a depressão. Então, esse rol de problemas crônicos e problemas sociais, eles são muito focados na formação do enfermeiro, porque nós vamos encontrar, em termos epidemiológicos, maior número de casos nessas doenças crônico-degenerativas. E também temos as doenças infecto-parasitárias que continuam a permear. Aí é a febre amarela que está aí em voga, volta, está observando, né? A própria influenza e outras doenças infecto-parasitárias que vão também predispor o organismo para uma doença crônica. Perfeito. Ô Miriam, quais são as habilidades e requisitos necessários para alguém que esteja desejando fazer o curso de enfermagem? Porque não é todo mundo que diz, eu vou fazer enfermagem. Não é bem assim, né? Tem que ter umas habilidades e uns requisitos necessários. Quais são? Tem sim. Eu diria que o primeiro requisito para ser um bom enfermeiro é gostar de cuidar. Então, aquela pessoa... Isso é primordial, né, Miriam? Primordial, porque vai cuidar a vida inteira. Né? Perfeito. Então, aquela pessoa que em casa, ela é uma referência para cuidar da mãe, do pai, do irmão, todo mundo passou mal, tem uma pessoa que é referência para fazer um curativo. Essa pessoa tem digamos assim, uma linha para o cuidado e para a enfermagem, né? Então, é o gosto e o desejo de ajudar o outro. Não é à toa que nós temos a Cruz Vermelha e temos os Médicos Sem Fronteiras, que contratam milhares de enfermeiros, porque nós estamos também nas linhas de frente das grandes guerras. Aliás, é um marco da enfermagem estar na linha de frente das guerras. Nery, né? Isso, Ana Nery, Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia. Exatamente. Agora ainda estudamos Anita Garibaldi, na Revolução Farroupilha, que ela teve ações relacionadas ao cuidado.
De grande importância, né? Então nós temos que pensar que sempre nas horas de confronto e conflito, a enfermagem está na frente. Hoje nós temos a evidência de uma sociedade muito violenta. Muito. Quem vai para a linha de frente para cuidar, para prevenir essa violência? São os enfermeiros. Hoje nós temos uma especialidade, que é a enfermagem forense, que é para lidar justamente com esses casos de acolhimento às pessoas que sofrem violência, especialmente as mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Então, primeiro querer cuidar, sentir-se bem cuidando e gostar de estudar. Isso. Gostar de estudar. Mas, aliás, isso é quase todas as matérias que as pessoas são obrigadas, né? Principalmente aquelas da área biomédica, né? Exato. A carga de conteúdos é muito grande. Muito grande. Então, existe sempre, não é na enfermagem, em outras faculdades também, aquela crise entre sair do ensino médio e o primeiro período do curso superior. E na enfermagem, esse é um susto, porque a quantidade de conteúdos é muito grande. Pega anatomia no primeiro semestre, é enorme, são livros de 400 páginas. Né? Então tem que administrar e saber estudar e ser protagonista na hora de estudar. Porque a aprendizagem depende muito mais do aluno do que de toda a estrutura que nós oferecemos a ele. Né? Não resta a menor dúvida. Depois, o cumprimento de horário, a responsabilidade. Nós temos horários certos a cumprir, talvez pela própria história da enfermagem, por essa militância em guerra. Né? Então, nós temos simuladores, nós vamos ali executar ações como se já estivéssemos em campo prático. E depois tem também as práticas desde o primeiro período. Tem o aluno, desde o primeiro período, ele tem uma presença nos campos de prática. Então, ele tem que estar envolvido e se sentindo responsável por aquele papel que ele executa. Psicossocial para poder enfrentar as coisas. Por isso é tão forte esse espírito gerencial do enfermeiro, porque não basta ele querer curar, querer cuidar, querer acolher. Ele precisa de toda uma estrutura gerencial para poder desenvolver a enfermagem. E, diante disso, nós temos essa necessidade de gerenciar esses serviços. Certo. Quanto à remuneração salarial, ser enfermeiro atualmente é uma profissão rentável e normalmente é fácil de se conseguir emprego, Miriam? Conseguir emprego, se você falar emprego, é fácil sim, é alta empregabilidade. Agora, a questão salarial, ela é restrita. Por quê? Porque depende daquele tipo de trabalho que você vai desenvolver e de como o empregador vai ver o trabalho que você desenvolve. Certo. Então, sempre quando eu recebo os alunos no primeiro período, que eu faço a recepção dos ingressantes, eu brinco, eu pergunto, você quer receber 2.000 ou 40.000 por mês? Qual é a sua meta? E aí ele vai definir a meta no decorrer da faculdade e no decorrer das escolhas dele. Mas isso é praticamente em todas as profissões, né? Exato, não foge a regra. Não foge. As mesmas condições de enriquecimento você vai encontrar na enfermagem. Só que como é uma profissão jovem e ainda pouco conhecida, e existe ainda um imaginário de que o enfermeiro ainda não é um enfermeiro científico, é aquele enfermeiro anterior. Que é o técnico, né? O técnico de enfermagem, né? Mas o técnico, ele também tem uma importância muito grande dentro da equipe. Sim. Eu tenho um carinho, uma admiração enorme pelos técnicos, até porque nós não funcionamos sem eles, né? Mas não partindo do princípio de aqui fazer uma análise do técnico, mas sim do enfermeiro. Ele vai definir a escolha, o caminho dele para a remuneração também. Certo. E é o que eu sempre digo, maior número de anos de estudo, maior remuneração. A gente vê, por exemplo, a importância hoje de vários setores, inclusive na obstetrícia, né? No exterior, médico não faz parto. Não. Aqui no Brasil é que a gente tem mania de chamar médico para fazer parto. Exato. Em Londres, na Inglaterra, por exemplo, há muitos anos, e quem faz parto são as parteiras. Que são enfermeiras. São enfermeiras técnicas que em obstetrícia que se especializaram para fazer isso.
Quer dizer, chamar um médico para fazer um parto no lar, tu vai pagar uma fortuna incalculável, não tem nem como, nem vai. E eu não sei até se, eu não sou capaz de dizer com toda certeza, mas acredito que na formação médica lá, eles nem treinem isso. Exatamente. Porque como é uma atribuição do enfermeiro, é o enfermeiro que vai fazer, né? Daí a importância tão grande de uma profissão como essa, né? O curso de enfermagem da fase, o bacharelado e a licenciatura, quais as formas de ingresso e a duração do curso? A duração você praticamente já falou aí, 9 né? semestres, tanto um e outro. Os ingressos, nós temos o vestibular, né, que é o clássico, né? Nós temos o ProUni. ProUni, né? E as transferências e os reingressos. São as formas mais comuns aí. A fase também possui o curso de pós-graduação, especialização em residência e pesquisa de enfermagem, não é? Nós temos... Fala um pouco sobre isso. A residência, nós temos a multiprofissional em atenção básica, em que junta enfermeiros, psicólogos e nutricionistas. Então, eles trabalham só nas redes básicas de saúde do município e fazem investigações e propõem mudanças nesses cenários. Aí incluindo os postos de saúde da família, as unidades básicas de saúde, né? O próprio centro de saúde e algumas escolas que também são beneficiadas por esses trabalhos desses residentes. E temos também a residência em terapia intensiva, que é uma carência enorme, não só em Petrópolis como no Brasil, de enfermeiros preparados para lidar com toda aquela tecnologia que envolve uma unidade de terapia intensiva, uma unidade coronariana, unidades mais sofisticadas e de alta complexidade. E nós estamos agora com o projeto da enfermagem obstétrica também como residência. Então, o enfermeiro são 2 anos de residência para desenvolver exatamente o que o governo propõe. O governo hoje deseja e cria milhões de políticas para que os enfermeiros assumam os partos normais. Então, nós vamos também entrar nessa linha de chancelar e auxiliar a própria sociedade num aspecto diferenciado. Primeiro, aumentar a quantidade de partos normais e reduzir cesarianas. Né? Porque o Brasil, é um absurdo o Brasil, isso, né, se eu não me engano, é o 4º no mundo em maior número de cesarianas. Parece que as mulheres têm muito receio, muito medo, né, de ter o parto normal, né? Sim, porque falta o acolhimento, a humanização e também a escolha delas. É uma escolha a partir de uma orientação que ela recebe das vantagens e desvantagens. Já se tornou quase que um conceito dentro da sociedade brasileira, né? Eu não quero parto normal nunca, jamais. Por quê? Pois é, porque vem o imaginário de novo. Exatamente, aí, né? O imaginário que vai dominando as mentes sem a pessoa pensar o que tem por trás disso. E hoje nós já vemos muitos enfermeiros fazendo até os partos domiciliares. Olha, que situação mais agradável para a mulher. Escolher em casa como ela quer ter o bebê. Se é de cócora, se é na banheira, se é na piscina. Evita infecções, uma série de coisas. Evita infecções hospitalares, né? Claro que existe um rigor. Sim, lógico. Né? Tem o pré-natal, tem todo um cuidado antes de se chegar à decisão de um parto domiciliar. Mas o que nós desejamos é que a mulher seja livre para escolher o tipo de parto que ela deseja. O que ela quer, o que o marido quer. O marido está junto nessa, né? Então, é por aí que nós caminhamos. Certo. Ô Miriam, como é avaliado o curso de enfermagem da fase comparado com outros cursos de enfermagem do país? E até mesmo com concursos de enfermagem em outros países? Bom, a última avaliação que nós tivemos, nós temos hoje no Brasil 1.006 cursos de enfermagem. Nós estamos, em termos de Brasil, em 26º lugar. Muito bom. Muito bom. A avaliação é de 0 a 5, né, pelo sistema de avaliação do ENAD. Nós estamos com uma nota de curso 4. Muito bom. Tá? Então, no estado do Rio, nós estamos em 2º lugar. Nós estamos pareados aí com a UFRJ, inclusive. Que beleza.
Então, estamos numa situação muito confortável e eu falo com tranquilidade que nós estamos formando enfermeiros de muito boa qualidade. Comparado, inclusive, a nível do exterior? Ah, sim, no exterior. Os nossos alunos têm ido para o Canadá. Nós temos hoje 3 alunos trabalhando no Canadá. Temos 2 alunos nos Estados Unidos. E já tem uma leva aí que está se organizando para sair também. E lá fora somos também muito aceitos e muito bem respeitados. Isso é muito bom, né? Muito interessante. Isso traz para a gente respeitabilidade, né? É um dos poucos cursos que é muito bem visto lá fora. E nós já tivemos em congressos brasileiros de enfermagem, eles montam tipo quiosques dentro dos congressos, certo, pedindo que nós nos cadastremos para possíveis migrações para outros países. E aí eu já fui em congressos com 6 países diferentes, oferecendo cadastro para migração. Isso é muito importante, isso é muito bom, isso nos enche de orgulho. E mais, ainda as questões que eu falei há pouco da Cruz Vermelha e do Médicos Sem Fronteira, né? Uhum. Que é outro também. Há quanto tempo nós temos o curso de enfermagem? A primeira turma começou em 2002. 2002 foi a primeira turma. Já estamos com 15 anos de caminho aí, né? Bom, vamos fazer um intervalozinho, a gente já volta já para o segundo bloco. Petrópolis. Imperial AM 1550. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser um favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, pro dia ficar bonito. Você está aí pensando no presente da sua cara-metade, vai ficar mais apaixonado com essas condições da Casas Bahia. Você compra no site hoje, retira amanhã na loja e ainda ganha R$50. Isso mesmo, R$50 de crédito na sua próxima compra, a partir de R$500 na loja física. Aproveite para comprar uma Smart TV 42 polegadas, com acesso à internet, por apenas R$1.899. Compre agora no site e retire amanhã na loja o presente da sua cara-metade. E ainda ganhe R$50 de crédito. Casas Bahia, na loja, no site e no celular. Essa é pra arrastar chinela, meu povo! Alô, ouvinte da Rádio Imperial, aqui quem vos fala é este amigo de vocês, Francisco Dutra. Quero convidar a todos vocês a ouvir e participar do nosso Sabadão Sertanejo, todos os sábados, das 6 às 9 horas da manhã, com o melhor do sertanejo romântico de todos os tempos. E aos domingos, das 6 às 9 horas da manhã também, a verdadeira música sertaneja de raiz, com nossos causos, nossas histórias e nossos modões de viola. Conto com a audiência e a participação de todos. Até lá, minha gente, meu abraço, meu carinho e meu respeito. Fiquem todos com Deus. Um colégio em que os alunos do ensino médio já acessam a pesquisa e a extensão de uma universidade. Isso você só encontra no Colégio de Aplicação da UCP, onde alunos tornam-se jovens pesquisadores, com a orientação de professores, mestres e doutores. Agende sua visita 2244-4012. Matrículas abertas. Aplicação. Seu filho crescendo na universidade. 1550 Imperial. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Valeu, Lucas. Vamos lá continuar com a nossa entrevista aqui. Hoje estamos entrevistando a doutora Miriam Heidemann, que é a coordenadora do curso de enfermagem da FASE. Miriam, existe projeto nos campos de estágio e projetos futuros para o curso de enfermagem? Sim. Nós não podemos ficar parados, né? Sempre existem novos projetos. Temos os projetos de incrementar algumas áreas, especialmente a área de saúde mental, da enfermagem obstétrica, como eu acabei de falar. Né? Hoje é uma das frentes. Estamos pensando seriamente na enfermagem forense. E essas como áreas novas. Né? Certo. E
precisamos também implementar, aprimorar, otimizar áreas já existentes, como os cuidados que nós temos com criança, adolescente, idosos. Então, são áreas que nós estamos construindo projetos especiais para melhor adesão dos alunos junto a esses grupos e também uma melhor resposta social na qualidade de vida dessas pessoas. E nós também trabalhamos muito em cima das demandas sociais. Muita diretora de escola que nos procura, às vezes em situações emergenciais. Nós atendemos também várias comunidades. E tudo isso eu não posso dizer o que vai acontecer amanhã, porque hoje eu posso receber uma ligação pedindo um trabalho emergencial num determinado local. Então, nós trabalhamos também em função das demandas emergenciais, consideramos assim. Ouve-se muito falar em home care, né? Mas poucas pessoas sabem identificar esse tipo de atendimento. Fale um pouco sobre essa modalidade. O home care é uma atividade ainda nova no Brasil, mas é uma atividade fantástica. Eu, inclusive, já tive uma empresa de home care há muitos anos atrás. E o que nós fazemos é o cuidado domiciliar. Então, aquela pessoa que precisa de cuidados, que deveria até ficar no hospital. Mas ficar no hospital é sempre risco. Sim, é infecção hospitalar. Exato. E é caro. E é caro. E ainda ocupa o leito de outra pessoa que está numa emergência maior. Então, a gente transfere esse cuidado para a casa da pessoa. Mas o home care é muito caro, Miriam? É caro, não é barato. Mas é mais barato que um hospital. Do que um hospital, né? Mas nós somos capazes, dependendo da estrutura da residência, de montarmos até pequenas UTIs dentro da residência. Ou então, pessoas idosas que precisam de cuidados especiais também ficam em regime home care. Pessoas que sofreram acidentes e que precisam de cuidados podem ficar em casa no cuidado home care. Então, é uma amplitude muito grande de ações dentro de uma home care. Certo. E também equipe multiprofissional. Perfeito. O enfermeiro não trabalha sozinho aí. Então, nós temos toda uma equipe que se envolve para esse tipo de atendimento. E hoje os planos de saúde chancelam as home care. Eles mesmos criam essas empresas ou subempresas. Sai até mais barato para eles, né, Miriam? Eu vi alguns estudos que varia entre 17% a 27% mais barato manter a pessoa em home care do que em hospital. Perfeito. Por que a obstetrícia é uma área de especialização que chama a atenção do curso de enfermagem? Primeiro, pelas pressões governamentais. Por quê? Porque o governo brasileiro ele sofre pressão da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, por causa dos altos índices de parto cesáreo. O parto cesáreo gera o quê? Gera uma cirurgia. E o parto cesáreo gera complicações. Aumenta a mortalidade materna, aumenta a mortalidade infantil. Nós somos não bem vistos internacionalmente diante dessa situação. E aí vem outra ainda mais grave. Considera-se que os partos no Brasil são pouco ou nada humanizados. Então, aquela coisa, vamos acelerar o parto, para o parto acontecer rápido e que seja da forma mais rápida possível. Porque, na verdade, antigamente, Miriam, os médicos esperavam 1, 2 dias para a criança nascer. Hoje não, é aquela horinha marcada ali, vai nascer às 8 horas e 23 minutos e 30 segundos. E pronto. Exato. Ali faz a cesárea e pronto, então vai embora, acabou. E normalmente faz a ultrassonografia, já pode, então, opera. Né? E essas organizações pressionam o Ministério da Saúde que não pode ser assim. E como você falou logo no início do programa, os países de primeiro mundo já fizeram essa leitura há muito tempo. Certo. Que a enfermagem, ela surge também como obstetrícia. Então, o meu título, inclusive, é enfermeira e obstetriz. Hoje, existem as residências e pós-graduações em enfermagem obstétrica, que o quê? Permitem ao enfermeiro, lhe dão o poder de assumir esses partos normais. Com acolhimento, humanização, cuidado, controle e no respeito máximo e absoluto para aquilo que a mulher deseja. Perfeito. Ô Miriam, quais são as especializações do curso de enfermagem? Olha, são inúmeras. Vai ser difícil a gente falar aqui. Eu posso citar algumas. Mas vamos lá. Eu acho que
a parte de educação é uma muito importante, né? De fazer os cursos de metodologia de ensino, é muito importante. Depois a gente pode falar aí da atenção básica, que o país tanto precisa, a própria obstetrícia, a área de saúde mental, a área de câncer, oncologia. A de saúde mental tem que ter uma doação muito grande, muito né, grande, muito grande. grande. Nós temos uma carência enorme de enfermeiros especializados em saúde mental. Depois vem a área de oncologia, veja o INCA, o quantitativo de enfermeiros que eles necessitam, né? E aqui em Petrópolis, a curto prazo, nós vamos ter que resolver essa questão também da oncologia. Depois nós temos todas as questões relacionadas à pediatria, saúde do adolescente, saúde do idoso, a população envelhece, precisamos de profissionais especializados no atendimento daquelas necessidades específicas da pessoa idosa. Temos todas as ações relativas à saúde coletiva, estudos epidemiológicos, geoprocessamento relacionados à saúde, informatização da saúde, são especialidades. Certo. Né? Própria clínica médica é uma especialidade. Nós temos ainda a questão das feridas, das úlceras, que são específicas, é tratamento específico na mão do enfermeiro. É ele que avalia o grau dessa lesão e o cuidado que se fornece a essa lesão. Nós hoje temos também novas especialidades em anestesia, em oftalmologia. Nossa, são tantas. É muita coisa, né, Miriam? Ainda tem a estética. Ainda tem a estética que está fazendo sucesso aí. A terapia intensiva é uma área cuja demanda é grande entre esses profissionais, não é? Muito, muito grande. Muito grande. Por quê? Porque cada dia nós precisamos ter mais apoio de unidades de terapia intensiva. Pessoas em situações traumáticas que necessitam de cuidados intensivos. Precisamos de profissionais que consigam contemplar essas necessidades. Certo. É alta complexidade, então necessita estudo, aprimoramento, prática, técnica, arte e amor. Exatamente. Qual é a relação candidato-vaga e qual o perfil de seus estudantes? Você tem informações sobre o destino dos seus estudantes após se formarem na faculdade? Sim. Não sou capaz de dizer a relação quantidade-vaga. Não sou, porque eu não interajo com essa parte. Com essa parte, mas como é que foi a segunda parte da pergunta? Se você tem informações sobre o destino dos estudantes. 65% deles estão na área de licenciatura. Professores de curso técnico de enfermagem e educação básica. Mas isso é muito bom, né? Numa época que está todo mundo querendo sair, desistir de ser professor, né? Eles gostam. Porque a enfermagem, especialmente aqui o curso da fase, o nosso foco é a formação do enfermeiro educador. Então, eles têm muitas disciplinas relacionadas à pedagogia, fundamentos sociológicos, filosóficos, e eles acabam entrando por essa seara. Agora, depois dessa questão da docência, eu diria que 40% está dentro dos hospitais. Né? E os restantes aí se dividem em algumas especialidades. Perfeito. Quais diferenciais que o curso da fase oferece para seus estudantes em relação às outras faculdades? Aí eu falo com muito orgulho. Nós temos vários diferenciais. Sim. Primeiro é acompanhamento, olho no olho, aluno por aluno. Então nós sabemos quem ele é, nós sabemos da história deles. Às vezes tem até uma conotação de colégio, porque os pais vêm conversar com a coordenação. Engraçado isso, né? Mas é muito legal. Vai ser bom, né? E temos um núcleo pedagógico com uma psicopedagoga e uma pedagoga que auxilia nesse acompanhamento. Nós temos desenvolvimento docente para todos os professores 2 vezes por ano. Nós temos todo o acompanhamento por semestre, individual e coletivo daquela turma. E isso falando em termos de cognição. Em termos psicomotor, porque a enfermeira tem que ter grande psicomotricidade corporal, manual, nós pegamos na mão.
O professor pega na mão. Então, nós temos um time de professores e preceptores empenhados nesse trabalho. Então, às vezes, o aluno fica nervoso para fazer um procedimento, pega na mão e faz junto. Eu acho que isso é uma característica muito legal do nosso curso. Isso é importante. E, como coordenação, eles falam comigo via WhatsApp, via Facebook, via telefone. Eles têm contato. Aí é triste, às vezes 24 horas por dia. Às vezes eu peço gente de 11 às 6, dá uma folga. Né? Pelo menos, né? Dá uma folga. E o grande lance que nós temos também são 3 semestres de estágio supervisionado. Então, o 7º período é atenção básica, em que eles fazem saúde da família e ambulatório. O 8º período é hospitalar e o 9º período é opcional. Ele escolhe aquela área que ele gostou mais, que é a área que provavelmente ele vai se especializar, e ele vai ter o estágio supervisionado naquela área de preferência dele, e normalmente baseado no trabalho de conclusão de curso que ele realizou. Isso é muito satisfatório, né? A gente vê que realmente nós temos um curso de excelência aqui, né? A enfermagem ainda é uma profissão predominantemente feminina, ou Miriam? Ainda é predominantemente feminina. Já temos muitos rapazes, mas ela ainda é uma profissão feminina. Pela própria história, né? A história encaminha que a maioria das mulheres, talvez pelo espírito maternal, se encontre mais na enfermagem. Mas isso é um papo que está morrendo. Porque cada dia nós temos mais homens envolvidos. Envolvidos, né? Fazendo. Considerando sua experiência profissional, que diferença você vê entre a enfermagem de hoje e a que existia quando você se formou? Nossa! Aí, e olha, ela é novinha, aí é muito emocionante. Não, mas veja só. Aqui com uma pessoa centenária, não tem nada disso, não. São 35 anos de prática. Mas você se formou cedo demais. Eu me formei com 21 anos, eu comecei a trabalhar na enfermagem um pouquinho antes até. Mas naquela época, estranho, né? Era um enfermeiro para um hospital inteiro, que ele era o chefe de enfermagem. Meu Deus do céu. Os técnicos de enfermagem eram os supervisores de clínicas. E os demais eram atendentes de enfermagem. O que era o atendente? Que era uma pessoa que fazia serviços de limpeza e o gerente olhava, eu acho que esse tem jeito, amanhã você é enfermeiro. Meu Deus. Não é? Então, eu comecei nessa época. Eu lembro que o primeiro hospital que eu trabalhei era enfermeira-chefe, eram 3 técnicos de enfermagem e eu entrei ainda como estudante, que eu queria aprender, né? Então, eu entrei para aprender. E o choque era total, as barbaridades, as atrocidades que aconteciam. Depois eu fui estudar isso na minha tese de doutorado, que foi exatamente sobre isso, né? Foi o ethos profissional da enfermagem em Petrópolis. E a minha turma, e as turmas da UCP, nós batalhamos muito para a mudança disso. Eu lembro de um episódio que foi muito marcante na minha história, que eu caminhava pela Barão do Rio Branco e vi um outdoor de uma propaganda para um curso de atendente de enfermagem. Quando eu vi aquilo, eu gelei. Eu devia estar no 5º, 6º período, alguma coisa assim. Aí eu gelei, não é possível, um curso de atendente de enfermagem, a gente sabe que não pode, tem que saber, tem que estudar, tem que conhecer, eu não posso fazer uma punção venosa sem saber o que eu estou fazendo. Eu não posso administrar um medicamento sem saber as possibilidades de efeitos colaterais. Exatamente. Eu tenho que conhecer isso. Aí eu lembro que conversei com um colega e nós fomos num determinado... era uma escola, conversar com um diretor que aquilo não podia acontecer. E o diretor, mas como? Eu não estou ajudando, deixando vir o curso de atendente para funcionar aqui? Aí eu falei, não, você está atrapalhando. Aí começamos a explicar a diferença entre o atendente, o técnico, o enfermeiro, e aí ele cancelou o curso. E nunca mais teve curso de atendente em Petrópolis. E aí começamos o movimento para que essas vagas de atendente fossem ocupadas, na época, pelo auxiliar de enfermagem, que hoje está em extinção pela nova lei da educação. E hoje os técnicos de enfermagem estão nesses cargos e a enfermagem está na supervisão, na coordenação
e na gerência dos serviços de enfermagem. Então, se pensarmos nesses 35 anos, às vezes eu escuto o aluno, tá ruim aqui. Aí eu falei, olha, vocês não imaginam como isso foi, era. Né? Exato. E a guerra que teve aí por trás. Realmente. Com que outros ramos de atividade os enfermeiros de hoje podem se envolver, Miriam? Bom, pesquisa. É um ramo muito interessante. Temos bolsas aí da CAPES, da FAPERJ e bolsas internacionais para desenvolvimento de pesquisa. Eu mesmo tive bolsa durante um tempo da própria Organização Mundial de Saúde para estudar a saúde do adolescente. Então, é ficar atento aos editais e ver o que a sociedade científica pede em termos de pesquisas. É um dos grandes momentos da enfermagem também é o seu poder de pesquisa e pelo olhar da enfermagem, que é esse olhar mais emocional. Que isso falta na ciência, né? Exatamente. Essa emoção que a enfermagem precisa e a enfermagem traz com ela. As questões relacionadas ao cuidado intensivo em casa, né? A home care, eu acho que esse é um grande leque de ação do enfermeiro, mas vejo também do outro lado do enfermeiro da alta tecnologia, no cuidado paliativo, aqueles pacientes que estão em situação de morte, que a gente chama também de ortotanásia, que é a morte com a maior dignidade, o menor sofrimento possível. Né? Nem que a gente tenha que ficar apenas de mão dada com ele, né? Mas que a gente fique junto. Parece simples, mas não é simples. Não. Não é simples. E eu vejo nessa sua pergunta é o potencial de cada um. Porque a enfermagem ela é tão ampla que ela permite a criatividade de todos os seus profissionais. Então, o que eu posso fazer de diferente para melhorar a vida do outro? Ou para melhorar a vida social? Então, eu posso também construir produtos. Eu construo produtos. Eu lembro há pouco tempo que eu vi uma enfermeira que ela construiu um propé, que é aquele sapatinho de pano que se usa no hospital. E ela colocou um contador de passos nesse propé. E aí começou a investigar quantos passos a mulher daria para acelerar o trabalho de parto de forma natural. Então, são pequenos detalhes que a enfermagem faz diferença. Um outro colega, inclusive professor nosso, ele imaginou uma roupa, porque a pessoa faz angioplastia, e normalmente na UTI ela fica nua. E ele imaginou uma determinada veste, tipo um macacão, em que a pessoa vestiria esse macacão e teria abertura em velcro das áreas que eu preciso de acesso. E a pessoa fica muito mais confortável porque imagina você ficar 2, 3 dias nu numa cama. Tá? Então a enfermagem tem a constatação desse olhar. Né? Eu lembro uma entrevista que eu fiz com uma pessoa que ficou em coma uns 15 ou 20 dias, que ela falou para mim, olha, correu tudo bem, mas a sua equipe falhou numa questão. Eles em nenhum momento falaram perto de mim que eu ia morrer, eles explicavam o cuidado que iam fazer comigo, embora sabendo que eles pensavam que eu estava inconsciente, eles tiveram sempre todo o respeito comigo, mas ninguém viu que eu estava com frio. Eu me senti arrepiado o tempo inteiro e ninguém me viu no frio. São os olhares da enfermagem. A enfermagem também tem uma questão que eu gosto e me emociona muito, porque nós entendemos muito a pessoa na sua questão e necessidade de território. Por isso eu gosto muito de cuidar em casa das pessoas, porque ela está no território dela. Mas às vezes tem que ir para o hospital. Lógico, né? E no hospital o que acontece? Ela chega no hospital, arrancam toda a roupa, não é? Relógio, brinco, tira tudo. E veste aquela roupa que você veste aquilo, meu Deus, eu não me sinto bem, ninguém vai se sentir bem com aquele tipo de veste. E às vezes sobra o chinelo, né? E aí chega qualquer profissional de qualquer área que for, o que sobrou de referência de território foi o chinelo. Primeira coisa que o profissional faz quando chega perto daquela pessoa, daquele usuário, daquele cliente, é chutar o chinelo. Né? Então são essas sutilezas que a enfermagem precisa ver para melhorar a vida do outro. Não resta dúvida.
Ô, Miriam, o padrão de atendimento médico dos hospitais é dado pela enfermagem muito mais do que pelos médicos. Sim. Certo? Os médicos passam com o doente, em média, 15 minutos por dia. Sim. Os enfermeiros passam a noite e o dia todo. 24 horas. Você acha que a profissão também evolui no sentido de cuidar do paciente, que, na minha opinião, é a essência da profissão da enfermagem? Sim. De um lado, sim. Porque eu vou ter uma linha de enfermagem que está realmente ligada no cuidado e pensando no emocional da pessoa. Mas eu tenho um outro lado perverso dessa mesma moeda. É aquele profissional que se forma pensando somente na tecnologia. Então, ela faz um procedimento super bem feito, mas ela não olha no olho de quem ela cuida. Mas o procedimento é perfeito. Entendeu? Então, a gente está vivendo esse conflito. Eu sempre digo que nós temos que dar conta das duas coisas. Saber fazer os procedimentos, saber fazer o diagnóstico de enfermagem para garantir o cuidado mais eficiente possível, mas nós precisamos olhar no olho, tocar e sentir o outro como a gente se sente, né? Lógico. O conhecimento específico é cada vez mais necessário para o bom desempenho profissional da enfermagem. Em grande número de prescrições feitas pelos médicos está escrito "se necessário". E quem vai julgar a real necessidade do medicamento é a enfermeira, que precisa estar preparada para essa decisão, não é isso? Isso. E muitas vezes nós discordamos da prescrição médica. Nós conversamos com o médico e aí... Como é que acontece isso, Miriam? Bom, o que acontece? Você diz, o médico diz que tem que tomar, você diz, não deve tomar. E aí? Nós, normalmente nós temos um consenso. Eu, pelo menos na minha prática profissional, eu nunca tive atrito. Certo. A gente senta e conversa. Olha só, eu fiz o histórico desse paciente, eu vi isso, e no exame físico eu identifiquei isso. Ele não pode tomar esse medicamento. E mais, ele tomou essa outra droga aqui, que deu esse efeito colateral, e é similar a esse novo que você passou. Será que a gente não tem uma outra forma de administrar algum componente diferenciado? Aí, normalmente, ele para e pensa, porque ele não tem o olhar da enfermagem, ele tem o olhar do médico. Do médico, é. Né? Como é o momento de nós sentarmos e juntos construirmos essa terapêutica. Porque ninguém trabalha sozinho. Não. Ninguém trabalha sozinho. Na área da saúde, ninguém é dono da razão. A área da saúde, hoje são 14 cursos. Nós estamos juntos. E estamos juntos porque a sociedade exigiu que nós nos especializássemos e tivéssemos olhares diferentes sobre a pessoa que cuidamos. E na hora de cuidar, nós temos que estar juntos para olhar juntos. Não resta dúvida. Esse é o trabalho que nós tentamos fazer lá na faculdade. Hoje não existe mais aquele negócio, essa faculdade é superior a esta, não tem isso. Então, não Eu pode acho que ter. todos estão dentro do mesmo nível, depende de quem está cursando. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o Isso ponto. desde os nossos bancos escolares sempre foi assim. Controle de infecções hospitalares, inclusive com cursos de especialização nessa área. E alguns hospitais também, além das comissões, têm os controles de qualidade. Então, como é feito isso? Educação permanente e continuada de todos os profissionais e sempre estar atento ao que acontece no mundo sobre o controle das infecções hospitalares. Então, você deve ter observado nas últimas visitas, que provavelmente fez em hospitais, que você tem álcool gel na entrada dos quartos, né? Às vezes nos corredores. Você tem indicações, programações visuais, lave suas mãos, não esqueça de lavar as mãos. Né? Certo. O uso de determinadas vestimentas em determinados setores do hospital. Então, tudo isso são questões e cuidados que essas enfermeiras responsáveis pelas comissões de controle tomam atitudes para prevenção. Ou mesmo isolamento de pacientes que têm determinadas infecções por bactérias mais agressivas, que não podem ficar expostos. Ou a lavagem, ou impedimento de utilização de salas de centro cirúrgico depois de uma cirurgia contaminada.
Tem um universo de fatores aí que só o dia a dia vão exigindo a tomada de decisões específicas. Ô Miriam, quais os conselhos que você daria para alguém interessado em ingressar na faculdade de enfermagem? Eu penso que o interessante seria ir à faculdade, conhecer todos nós, professores, nós estamos sempre disponíveis a falar sobre o curso, é só marcar lá, telefonar para o pessoal da comunicação e marcar uma visita. Vai conhecer os laboratórios, vai conhecer o currículo. Agora, vale a visita ao site. O site da faculdade do curso de enfermagem também estabelece ali os conteúdos, tudo como vai funcionar. Certo. Mas acho que a visita, sentir o ambiente, é fundamental. Né? Né? Então, sirva aqui para quem nos ouve, todos estão convidados. Mesmo aqueles que não desejam fazer enfermagem, mas querem conhecer como se forma um enfermeiro, serão muito bem recebidos e a gente terá o maior prazer de explicar como é que a gente trabalha, como a gente organiza isso. Certo, Miriam. Miriam, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu gostaria de dizer que a enfermagem é a ciência e a arte de cuidar do próximo de forma integral, interativa, sensível, inteligente, e através dela temos a oportunidade de humanizar a assistência prestada numa perspectiva transformadora. Defina em uma palavra ou frase o que a enfermagem representa para você, Miriam. A enfermagem é minha vida. A enfermagem é minha vida. Eu não consigo me pensar sem a enfermagem. A enfermagem faz parte de mim, ela está dentro de mim. E eu sinto que em todas as minhas ações há algo de enfermeiro no ar. Né? Então, se eu estou na rua e alguém passa mal, eu tenho que estar perto. Se eu estou em casa, eu sou referência. Eu sou chamada constantemente. Os meus vizinhos me chamam. Teve um caso há pouco tempo que um vizinho estava falecendo, ele ligou, inclusive ele era médico, eu quero morrer e quero morrer com você. E eu fiquei do lado dele e ele morreu comigo. Então eu sinto que é uma missão. E eu tento cumprir na melhor forma possível porque a minha profissão é sagrada. E eu tenho o maior respeito por ela. Eu também tenho um respeito muito grande, porque eu acho que realmente são as pessoas da enfermagem que cuidam, que lidam diretamente com o paciente, que muitas das vezes precisa ter o carinho necessário, que às vezes nem os familiares têm. Exatamente. Isso nós vemos muito. Então porque às vezes o familiar já está cansado, o doente já vem há algum tempo, ele já está saturado, já não suporta mais ver nem o sofrimento da pessoa. Eu, por exemplo, não posso ver ninguém sofrer, eu tenho horror. Tenho verdadeiro pavor. Se me chamar alguém, eu digo, olha, não me chama não, porque não é uma coisa que realmente eu gosto de ver. Ninguém gosta de ver os outros sofrer, né? Mas tem pessoas que têm uma estrutura melhor, mais equilibrada para esse tipo de coisa, né? Eu não tenho, eu sou desequilibrado nesse sentido. Não gosto de ver ninguém sofrer, eu fico desesperado, pior do que a pessoa. Então, realmente, não tenho essa estrutura. Já eu tenho uma irmã que tem uma estrutura para isso, assim, maravilhosa. Nunca ela tem paciência, tranquila e tal. Eu acho isso muito legal. É o oposto, né? Mas é esse tipo de coisa. Eu acho que é muito importante, é de suma importância, porque muitas das vezes a melhora do paciente depende da maneira com que ele está sendo cuidado. Né? Tem muito mais a ver com o carinho e com o emocional, porque a condição física, ela é resposta do emocional. Exatamente. Então, se nós conseguimos controlar esse emocional, ou afetar esse emocional, nós vamos ter uma resposta melhor na questão física. É verdade. Miriam, eu gostaria de deixar os nossos microfones para a sua despedida e para você falar mais alguma coisa que você queira dizer que por acaso a gente não tenha abordado aqui. Não, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre enfermagem, sobre o nosso curso da fase, dizer a vocês que nós trabalhamos sério e que estamos sempre preocupados com a saúde de todos. E nosso objetivo, como eu já disse, é que todos vivam mais e que todos vivam melhor. E se alguém pode realmente dar uma resposta diante disso, é a área da saúde e a enfermagem aí está dentro desse contexto.
Agradeço muito a oportunidade, viu, professor? Eu que agradeço, Valeu. agradeço. E tenho certeza que os nossos ouvintes foram brindados aí com uma maravilhosa entrevista aí, que aliás não era novidade, eu disse no início, né, que ela era uma pessoa altamente capaz, né, e que realmente nós teríamos uma entrevista de primeira linha. E não foi outra, tenho certeza disso. Obrigada. Obrigado a você. Dá um grande abraço no mestre André, na sua mãe também. Ok. O Lucas, a Bia da Ciméria, Conceição do Retiro, a Marilene, a Norinda, agradecer a audiência, agradecer a Naíra aqui, a caneca que nós ganhamos aqui do meu Mengão, né? E um abraço a todos os nossos ouvintes, um bom final de semana. Fiquem agora com o Plantão Imperial e com o Joenis de Souza, né? E depois nós teremos o Roberto e Amigos com o nosso amigo, olha só, né? Com o nosso amigo Jorge Luiz, né? Um show aí da tarde. Fiquem, muito obrigado a todos, obrigado ao William na gravação, ao Lucas na técnica e aos nossos ouvintes, e até semana que vem. Fui!